Notícias da Indústria. Oferecimento FIEMA, Federação das Indústrias do Estado do Maranhão. E no quadro Notícias da Indústria desta quarta-feira, nós vamos falar sobre os vencedores do Prêmio IEL de Talentos que irão representar o Maranhão em uma etapa nacional. Pois é, a Universidade Estadual do Maranhão, o Centro de Ensino Médio Profissionalizante do Maranhão e a Companhia Maranhense de Gás, a Gasmar, irão representar o estado na etapa nacional do Prêmio IEL de Talentos, que acontece em dezembro, lá em Recife, capital pernambucana. A cerimônia de premiação regional aconteceu na última quarta-feira, dia 13, e o Prêmio IEL de Talentos visa reconhecer instituições de ensino, empresas e estudantes que promovem a inovação por meio de projetos de estágio. As categorias incluem Educação Inovadora, que premia instituições com programas de estágio bem estruturados, Empresa Inovadora, que avalia como as empresas desenvolvem e recebem estagiários, e Estagiário Inovador, que destaca estudantes que aplicam seus conhecimentos teóricos em projetos práticos. Para falar sobre o Prêmio IEL e a representação aqui do estado do Maranhão, nós estamos recebendo o Carlos Martins, assistente técnico do IEL do Maranhão, a Tayane Alves Ferreira, chefe da divisão de estágio e monitoria da UEMA, em primeiro lugar na categoria Educação Inovadora do Prêmio IEL de Talentos, e o Tiago Ribeiro dos Santos, coordenador de RH do Centro de Apoio aos Pequenos Empreendimentos do Brasil, CEAP, empresa de destaque no programa Jovem Aprendiz. Vou começar saudando, ao pessoal que compareceu aqui no nosso Abrindo o Verbo. Começar por você, Carlos. Boa tarde, seja bem-vindo aqui à Mirante News. Boa tarde, muito obrigado. Tayane, também prazer recebê-la. Prazer, boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite. Também está aqui com a gente, boa tarde. Olá, boa tarde, é um prazer imenso estar com todos vocês aqui nessa tarde. Muito bem, vou começar aqui com o Carlos para falar um pouco sobre o Prêmio IEL de Talentos, da importância de reconhecer justamente essas práticas inovadoras na questão do estágio, do aprendizado, tanto em instituições de ensino como propriamente em empresas, Carlos. Pronto, Alice, como você já pontuou no começo, o Prêmio IEL de Talentos ele vem incentivar e reconhecer os programas de estágio, Jovem Aprendiz, através da premiação, Prêmio IEL de Talentos. O Prêmio IEL de Talentos ele é uma iniciativa nacional, então acontece a etapa regional em todos os estados do Brasil, e aí os primeiros colocados eles são indicados para a etapa nacional, que esse ano, como você falou, vai acontecer em Recife. E aí essa etapa nacional ela vem novamente reconhecer esses programas de estágio a nível nacional, dando visibilidade para que outros estagiários e outras empresas elas também venham a ver nisso uma possibilidade de reconhecimento também para elas. A etapa regional aconteceu no dia 13, Isso, E como é que foi essa realização? Foi uma edição muito emocionante, porque foi a primeira edição que a gente teve a categoria Educação Inovadora novamente participando desde 2019, depois veio a pandemia e aí mexeu um pouco com o prêmio, mas foi algo em que a gente pode ver como é que o IEL, ele de fato incentiva esses estagiários a mostrarem para o mercado de trabalho que sim, eles são capazes de realizar suas atividades de estágios, mas também realizar algo além daquilo que é esperado deles. Sim, e o estágio hoje é uma parte importantíssima, na vida profissional de uma pessoa, seja saindo de um curso técnico ou então até de um curso de graduação de uma universidade. Exatamente, e o estágio para a maioria dos jovens é o primeiro contato que eles têm com o mercado de trabalho, porque quando a gente vê para o mercado de trabalho, ele já espera que aquele candidato venha com diversas experiências, e quando a gente vai se inscrever para uma vaga, a gente vê que eles não dão abertura para esses jovens. E aí o estágio, ele vem colocar esses jovens que não têm nenhuma experiência prática, apenas com a bagagem teórica da faculdade, no mercado de trabalho através do estágio. Perfeito. E eu vou conversar também aqui com a Tayane para falar um pouco mais sobre a conquista, do primeiro lugar na categoria Educação Inovadora do Prêmio IEL. A Tayane, que é chefe da divisão de estágio e monitoria da UEMA. Tayane, queria que você falasse pra gente como é que foi a participação justamente da Universidade Estadual do Maranhão e também no recebimento desse prêmio, bem como quais que foram as inovações
no campo do estágio que a UEMA pôde fazer para conquistar esse primeiro lugar? Boa tarde a todos os ouvintes, né? Muito obrigada pelo convite. Nós, representantes da UEMA, né? A UEMA, como instituição pública, recebeu esse prêmio com muita alegria, né? Porque eu costumo dizer que esse prêmio não é apenas um troféu, é um reconhecimento de todo um trabalho de um corpo acadêmico, né? De professores, de técnicos e de aluno também. Então a UEMA, esse troféu, esse primeiro lugar, ele vem afirmando e reafirmando que nossas estratégias de estágio, elas estão corretas e apontando o caminho que devemos seguir, que é trabalhar com a inovação e o desenvolvimento desses estagiários. Então a UEMA, quando ela se inscreveu no prêmio, quando nós se inscrevemos através da Pró-Reitoria de Graduação e da Divisão de Estágio, nós mencionamos justamente isso, todas as estratégias que nós fazemos para desenvolver o estagiário, desde o momento que esse estagiário chega dentro da universidade, por todo o tempo que ele passa conosco dentro da instituição, e também como nós trabalhamos o estágio dentro da universidade, seja estágio obrigatório, né, que é o estágio curricular, sim, ou estágio não obrigatório, que é aquele estágio remunerado que o aluno faz em algumas instituições para receber uma bolsa. Então a UEMA, ela busca essas estratégias de inovação, desenvolver o aluno e o estudante com ferramentas, além da tecnologia, com ferramentas não tradicionais, né? Tornando no caso desse programa específico, tornando o estagiário, digamos, o principal ator desse processo de aprendizagem. Então essa é a nossa missão como instituição e como chefe, como divisão de estágio. E a universidade estadual, né? Como o próprio nome já diz, uma universidade, o que não faltam lá, né? São futuros profissionais, onde os alunos vão se tornar as pessoas que vão estar em cargos grandes, em empresas importantes, de repente ocupando espaços públicos, e a Universidade Estadual do Maranhão contém justamente esses espaços onde essa iniciação é feita, né, Thaís? Exatamente. Hoje a universidade, ela conta com mais de 800 empresas parceiras da universidade, dentre elas o próprio IEL, onde nós fazemos essa parceria para poder colocar esses alunos dentro do mercado de trabalho da forma mais qualificada possível, observando o que o mercado quer e tentando formar esses alunos para que eles possam ser capazes de enfrentar todos os desafios que são impostos pelo mercado hoje. A UEMA, ela tem essas parcerias com empresas públicas e privadas. Nós realizamos editais de estágio com várias empresas públicas, e é dessa forma que a gente busca aumentar esses espaços dos nossos alunos dentro do mercado de trabalho. Como o Carlos falou, o estágio é a primeira porta ou o primeiro contato que o aluno tem com o mercado de trabalho. Sim. Então, colocar esse aluno o mais preparado possível nesse mercado de trabalho tem uma probabilidade muito maior que ele seja um profissional de sucesso. Então, tudo começa com o estágio. Com certeza, ainda mais vindo de uma instituição tão gabaritada, né? Isso. Quanto a UEMA. Vou conversar aqui também com o Thiago Ribeiro dos Santos, que é coordenador de RH do CEAP, que é o Centro de Apoio aos Pequenos Empreendimentos do Brasil, empresa que foi destaque no programa Jovem Aprendiz. Thiago, fale pra gente também como é que foi a atuação, né, do CEAP dentro dessa premiação de destaque do IEL, e quais que foram as práticas, né, de inovação que possibilitaram ao CEAP justamente esse destaque na categoria Programa Jovem Aprendiz. Bem, Wallace, lá no CEAP nós nos preocupamos muito com o desenvolvimento de nossos jovens, dos colaboradores de um modo geral, mas nesse caso aqui em específico, os nossos jovens. Então, o que contribuiu muito para que a gente conseguisse um destaque é que, por exemplo, lá nós não olhamos para o jovem aprendiz como um mero cumprimento legal de uma lei, que a gente sabe que as empresas têm uma lei de cotas e que precisa ser atendida, mas nós olhamos a oportunidade de estarmos preparando esse jovem para o mercado e principalmente qualificando ele para que na primeira oportunidade ele seja realmente contemplado. Então a gente tem casos dentro da empresa que comprovam a eficácia desse programa, que são jovens que entraram, né, como jovem aprendiz e hoje foram efetivados como funcionários dentro do quadro da empresa, estão exercendo excelente trabalho dentro da instituição.
O nome do projeto que nós temos, você perguntou como é que isso acontece, é um projeto chamado Construindo Carreiras. É um projeto que foi aí idealizado, não tem como não reconhecer aqui, a Yasmin, juntamente com a Tairine, que são as pessoas ali que compõem o nosso time de treinamento e desenvolvimento dentro do CEAP. Então, nós olhamos ali para a grade que é contemplada dentro do IEL e observamos de que forma a gente poderia complementar através da prática do dia a dia de mercado. Sim. Então, nós queremos não preparar só teoricamente, mas proporcionar uma vivência bem próximo do que é aquela realidade do dia a dia do trabalhador, que eu, que você, que nós que aqui estamos, já estamos acostumados a lidar no dia a dia. E que para o jovem ainda é um desafio e que precisa de alguém que esteja ali para conduzir nesse caminho, passando para ele maior segurança e o conhecimento necessário para que ele consiga se desenvolver dentro da instituição. Então, além do que é desenvolvido pelo IEL, nós também temos o programa Construindo Jovens, Construindo Carreiras, né, que é desenvolvido pela nossa equipe de T&D, que contribuiu muito para que a gente conseguisse essa premiação. Além de, é lógico, poder contar com jovens como a Isadora Lima, que foi a jovem destaque, né, dentro dessa categoria. Perfeito. E falando do lado assim dos jovens, né, daqueles que participam realmente desse processo de estágio, como é que foi justamente a experiência deles, né? Justamente já iniciando essas carreiras. Pronto. Primeiro, eles tomam um impacto positivo, porque eles imaginam que a realidade seja uma realidade bem diferente. E aí, quando a gente mostra para eles como é que acontece no nosso dia a dia realmente, por exemplo, hoje a gente tem a questão do imediatismo. Então, para o jovem, essa geração hoje, ela quer tudo para ontem, né? Sim. Então, por exemplo, não é eu vou terminar de executar uma atividade aqui mais rápido para eu poder ir embora para casa. Então, a gente está ali para orientar, olha, você tem um horário de entrar, você tem um horário de sair, tem o seu horário de descanso, preparando realmente para a realidade. A gente não quer, volto a repetir, nós não estamos ali para poder cumprir uma mera lei de política de cotas. Sim. Mas a fazer gente de qualquer jeito. Né? Não, a gente quer prepará-los, porque isso é bom para nós enquanto instituição, porque a gente já vai ter um funcionário, já vai ter um colaborador que está identificado com a nossa cultura, que ele já tem ali o nosso DNA, o nosso jeito CEAP de ser, né? Então isso pra gente é muito importante e a gente prepara eles desde a base para que eles estejam preparados para assumir esses desafios quando eles vierem a surgir. Bem legal. E Carlos, o campo do estágio, né, a gente tem visto que cada vez mais importante hoje em dia. O estagiário, ele cumpre uma função fundamental dentro de uma empresa, né? Exatamente. Às vezes o estagiário, ele tem funções equiparadas a quem é justamente efetivado. Você tem observado que hoje em dia os estagiários, eles estão cada vez mais com vontade realmente de levar inovações, de ter atuações que de fato fazem com que eles se destaquem dentro ali de um ambiente de trabalho? Wallace, na nossa atuação no IEL, a gente tem o nosso programa de orientação estudantil, em que a gente vai nas empresas conversar com esses estagiários sobre algumas temáticas. E aí, dentro desses momentos que a gente realiza nas empresas, a gente percebe sim que tem muitos estagiários em que eles de fato têm uma vontade de se destacar no mercado de trabalho. Até porque hoje em dia a gente vive numa revolução tecnológica, né? Sim. Então, tudo que a gente relaciona hoje é voltado para a tecnologia. Então, o prêmio, ele é uma porta para esse estagiário mostrar que ali na empresa ele cumpre as atividades dele, mas que tem aquela vírgula que ele faz que destaca um pouco mais. Com certeza. E na UEMA, Tayane, por ser uma universidade, né, e ser esse espaço aberto ao público, eu tenho certeza que os estudantes de lá também saem cheios de ideias, né? Cheios de inovações também para empregar nos locais de trabalho. Certamente. Como já foi falado aqui, é uma geração muito imediatista, né? E eles também são muito criativos e são muito empolgados. E só precisa receber a orientação certa
e o incentivo adequado. É isso que nós buscamos hoje dentro da universidade. É pegar essas características que esses jovens têm hoje, né? Tão tecnológicos, tão rápidos, tão cheios de criatividade e direcionar para o caminho certo, que é sucesso dentro do mercado de trabalho. Com certeza. E as empresas também, eu tenho visto que hoje, não só para cumprir justamente uma legislação, estão cada vez mais sentindo a necessidade em si, né, Tiago, de ter justamente esses jovens profissionais, né, estagiários, jovem aprendiz, para justamente fazer com que eles se sintam importantes dentro daquele ambiente. Sim, Wallace. Você imagina essa juventude que aí é cheia de energia, cheia de ideia, e você coloca dentro de um ambiente de trabalho e você proporciona a ele um ambiente de aprendizado, você faz com que ele consiga ter vários insights, né, várias ideias inovadoras que às vezes quem está ali no dia a dia envolvido dentro do processo não consegue ter o mesmo olhar que esses jovens têm, até porque são ousados, têm energia para poder, né, investir ali no seu trabalho, usar no seu dia a dia, então cheio de ideias que vêm para agregar. Então é um investimento que realmente vale a pena, e volto a repetir, isso para a empresa é muito bom, porque você pensa só, você tem um colaborador que iniciou como um jovem aprendiz, que está antes mesmo de ser estagiário, ele foi jovem aprendiz, ele ser inserido ao término do contrato dele, ser inserido dentro do quadro de funcionários da empresa, você tem ali uma mão de obra que está altamente aderente ao DNA da empresa. Ele já está habituado, sim, ele já está no ritmo da instituição. Então isso para nós é muito bom, porque hoje o desafio não é simplesmente a questão de encontrar pessoas com habilidades técnicas, mas a parte comportamental conta muito. Então você ter um jovem que está aderente a esse nosso DNA, volto a repetir, o nosso jeito SEAP de ser, de fazer as coisas, né, aderente à nossa cultura, isso para nós é muito bom, né? Poupa inclusive muito trabalho que a gente acaba empregando com quem está chegando e precisa passar por todo esse processo, né? Então para a gente é muito bom, é muito válido. E uma premiação como essa, eu imagino também que serve até de incentivo, né, para outras empresas, para que justamente cada vez mais possam valorizar esse processo de iniciação, né, de um profissional. Exatamente. Inclusive a gente tem algumas empresas que elas utilizam a premiação como uma forma de trilhar aquele estagiário para uma função específica. Por exemplo, eu tenho estagiários na minha empresa e o estagiário X, eu percebi que ele se destaca, então nele a gente vai investir uma trilha de carreira para quando chegar no ano seguinte, ele aplicar essa trilha de carreira dele pro Prêmio de Talentos. Então o prêmio, ele é sim uma forma de reconhecer, de valorizar e de mostrar para esse estagiário que ele pode sim se destacar no mercado de trabalho, que hoje em dia, dependendo do ramo, a gente tem alguns déficits, né? Sim. E foram quantos participantes da etapa regional? Nós tivemos 25 projetos dentro das 4 categorias. E esses projetos foram empresas de vários segmentos? Isso. Como é que foi assim o processo de inscrição para que eles possam participar? Puderam participar? As categorias que a gente tem hoje é educação inovadora, empresa inovadora, estagiário inovador e o aprendiz de destaque. O processo de inscrição, ele acontece no nosso portal IEL Carreiras, em que ele acessa lá, ele tem acesso ao regulamento e consegue se inscrever. E aí, dependendo da categoria dele, ele consegue seguir com o processo bem tranquilo que é lá no site. Para vocês, como é que foi essa parte da inscrição, né? De vocês verem assim, nossa, eu tenho aqui uma inovação e quero concorrer ao prêmio. Como é que foi para você, por exemplo, Tiago? Para nós, a gente foi uma oportunidade, inclusive, de darmos visibilidade para o projeto que nós temos, que é o projeto Construindo Carreiras, né? E a equipe de T&D, ao tomar conhecimento desse prêmio, me procurou: Tiago, tem esse prêmio aqui que o IEL está lançando, então, o que é que tu acha? Seria interessante?
apoiei 100% a ideia, né? A equipe lá, a Yasmin, a Tairine, que são as duas do TID, né? Então elas procuraram buscar entrevistar alguns gestores, e a gente conta muito, Wallace, eu não posso deixar de destacar aqui, porque isso é um trabalho conjunto. Então a gente trabalha a parte do desenvolvimento, mas a gente conta com as lideranças que estão acompanhando esses jovens, né? Então a gente precisa que essas lideranças elas acreditem nesse trabalho. Então eu não posso deixar de destacar aqui, por exemplo, o trabalho do time comercial, da onde a Isadora faz parte. Então, dentro do CEAP nós temos alguns departamentos, ela faz parte do setor comercial. Então, os gerentes comerciais, juntamente ali com as pessoas, com toda a equipe do comercial junto, e assim como cada gestor que está perto, que compra a ideia, que quando precisa dispor, a gente vai ter tal dia, a gente vai precisar que esses jovens eles sejam deslocados para receber um treinamento, e aí a gente tem a flexibilização, eles autorizam, liberam esse jovem para participar desses momentos. Então, assim, é um trabalho que tem a participação ali direta do RH na pessoa do TID, mas que ele conta muito com a participação também, porque o gestor é que está ali no dia a dia. Sim. É ele que está acompanhando a entrada e a saída desse jovem aprendiz todos os dias em que ele está presente na empresa. Então, se não tiver essa parceria, não funciona. Lá no CEAP nós, graças a Deus, trabalhamos de forma bem harmônica, e os setores eles estão ali sempre ombreados, e quando um lança um projeto a gente está ali para apoiar. Não foi diferente com o projeto Construindo Carreiras, que foi ali desenvolvido pela equipe de treinamento e desenvolvimento. Bem legal, e parabéns, né, por essas iniciativas. E agora é a etapa nacional, né? É isso. Como é que tá a expectativa para você, Tayane, o pessoal lá da UEMA, para participar agora de uma premiação com projetos de todo o país? Estamos esperançosos, né? Então, o Carlos me disse que nós temos grandes chances de ganhar, ou pelo menos de ser premiado na categoria nacional. Então, a expectativa é que possamos trazer um prêmio aqui para o nosso estado, para a universidade, né? Que é a universidade que é a nossa universidade estadual, tão conhecida, né? E nós possamos voltar com esse prêmio. Então, só reforçando sobre a nossa participação, como Sim. foi essa participação, participamos nas duas edições anteriores como convidado no dia do evento. Eu sempre gostei muito do prêmio, acho muito interessante ter esse prêmio para dar visibilidade ao que as empresas e os estagiários fazem de diferente, de inovação. E o Carlos e a Ana, que trabalham no IEL, eles falaram: olha, próximo ano a gente vai ter a categoria Educação Inovadora. Então a UEMA tem um grande potencial para participar do prêmio. Sabendo disso, já preparamos uma série de ações estratégicas neste ano para que possa participar, para que pudéssemos participar do prêmio com mais chances de vitória. Então, algumas coisas que foram desenvolvidas pela Pró-Reitoria de Graduação, final de 2023, 2024, começo de 2025, já foi visando a nossa participação no prêmio. Bem legal. E, mais uma vez, né, parabenizar vocês por essas conquistas, e que a gente torce agora, viu? Nós, como maranhenses, né, e incentivadores também dessas práticas inovadoras de estágio, jovem aprendiz, que vocês possam trazer um prêmio nacional pra gente, viu, Thiago? Olá, estamos confiantes, né? E com certeza vai ser uma honra e iremos celebrar. Quem sabe possamos voltar aqui, né? Vamos falar, né? Assim que sair a premiação lá, com certeza já fica o convite, né, para vocês retornarem aqui, se Deus quiser, com mais um reconhecimento nacional. Eu queria agradecer a participação de vocês, Carlos, Thiago, Tayane, aqui no nosso Notícias da Indústria, um quadro aqui do nosso Abrindo o Verbo, e parabenizá-los mais uma vez pelas iniciativas, assim como o IEL, né, por reconhecer e premiar, né, práticas inovadoras de estágio e iniciação. Carlos, muito obrigado. A gente que agradece essa participação, e a gente convida vocês que são estagiários, ou você que tem uma empresa que tem estagiários, procure o IEL. Quem sabe no ano que vem você também vai estar conosco nesse evento que é tão legal, de reconhecimento dos seus estagiários e da sua empresa, como uma empresa que, além de colocar jovens no mercado de trabalho através do estágio do jovem aprendiz, também é uma empresa que
se preocupa com o desenvolvimento desses estagiários e da sua própria empresa. Valeu, muito obrigado. Tayane, foi um prazer recebê-la e boa sorte agora na premiação nacional. Muito obrigado, o prazer foi todo meu, né? Em nome da Pró-Reitoria de Graduação, em nome do reitor da universidade, professor Walter Canales, eu quero agradecer aqui o IEL a essa iniciativa dessa premiação. Também vou aproveitar o espaço para falar que nós vamos fazer um seminário de estágio e formação profissional. Então, já é uma iniciativa visando o prêmio do próximo ano. Olha aí, ó. Já está se planejando. É um seminário de estágio e formação profissional, dia 3 e 4 de setembro, dentro da universidade. Vamos realizar pela primeira vez a feira de estágio dentro da universidade, com várias empresas, inclusive o IEL e outros agentes de integração vão estar dentro da universidade com várias vagas e falando dos seus programas de estágio. Então, é um momento importante onde as empresas irão estar cada vez mais próximos dos nossos estudantes. São empresas grandes, empresas pequenas, startups, agentes de integração dentro da universidade. E, novamente, aqui, muito obrigado pelo espaço. É sempre bom estar em um espaço para poder falar e dar visibilidade ao que o Estado, as universidades, as empresas e as instituições vêm fazendo de bom para o desenvolvimento do nosso Estado. Perfeito. Tiago, também te agradecer pela sua participação e desejar também boa sorte na premiação nacional. Muito obrigado, Wallace. É um prazer imenso, como eu falei, ter passado esse momento aqui com vocês. Agradecer também na pessoa da nossa diretora Cláudia Cisneiro, do nosso diretor Carlito Medrado. E eu vou pedir aqui rapidinho, porque tem umas pessoas que estão nos escutando do outro lado. A gente tem a turma do RH que iria estar toda conectada. A Judilene, a Michele, a Gilvana, a Gelvanda, a Tairine, a Yasmin, as nossas jovens aprendizes. Nós temos duas jovens aprendizes lá no nosso RH, a Iana, a Ketiele, né? Então, toda a turma do RH que iria estar conectada, bem como nossas gestoras, a Josiane e a Tereza Cavalca, que com certeza está nos ouvindo. Então, muito obrigado a todos e, se Deus quiser, quem sabe aqui para relatar uma premiação a nível nacional. Com certeza. Mais uma vez, boa sorte a todos e um abraço, para essa galera que tá ligada aqui com a gente. 4 horas e 30 minutos na Mirante News.